analisar vários temas da semana. Vamos falar do iminente ou possível golpe de Estado no Zimbábue. Vamos também falar desta demissão da Isabel dos Santos da Sonangol, entre outros temas que serão analisados pelo Dr. Frangules, António Frangules, que já está aqui conosco. Boa noite, Dr. Frangules. Obrigada pela tua presença aqui. Vamos começar mesmo por analisar estes abatimentos, digamos assim, de supostos assassinos. Dr. Frangules, a polícia, em menos de 3 dias, abateu perto de 9 supostos assassinos. Como é que olha para esta situação? Bom, em primeiro lugar, muito boa noite aos excelsos telespectadores da STV Notícias e dizer que eu olho mal. Eu sei que este tema é um tema um bocado controverso, porque se perguntar àquelas populações da Matola, que há pouco tempo foram violentados aí por criminosos, até no COB, mataram uma miúda a dormir em sua casa com seu marido, claro. O marido ficou gravemente ferido. Se perguntar àquela gente diretamente, ou aos vizinhos, vão dizer, olha, até porque foi bem feito. E se uma opinião um bocado nivelada, digamos, por baixo, aqueles que vivem em situações dramáticas dos criminosos, quando um suposto criminoso é executado, eles dizem até bem feito. Mas não deve ser a mesma opinião para a polícia, para qualquer órgão de administração da justiça e para qualquer cidadão que entende, não precisa ser, digamos, expert, tendo um pouco dos valores, não é? Da cadeia axiológica, sabe que a vida humana está, portanto, no cume da cadeia de valores, de todos os valores, da pirâmide. Lá em cima, onde está a justiça, é onde está, portanto, o valor humano. Perguntava o que dizia de 9 supostos criminosos, mas eu digo, nem que fosse um. Trata-se de uma vida humana e nós nunca vamos ombrear com os países chamados civilizados, não é? A tratarmos a vida como estamos a tratar, seremos tidos sempre por aqueles países como país que não respeita a vida humana. Mas, por outro lado, é preciso ver que isto é uma guerra aberta pela polícia. Mas aberta contra quem? Mal vista essa guerra, parece contra os supostos criminosos, contra o potencial, digamos assim, delitivo. Mas deixa concluir esta parte. Mas esta guerra é bem vista, é uma guerra que a polícia abre, é uma reação que a polícia faz contra os tribunais. Nós temos o histórico disso. Mas esta reação consubstancia-se ao quê? Se estiver um bocado lembrada e atenta, há de ter reparado que já houve tempos, não muito longínquos, em que um comandante-geral da polícia entrou até em confronto direto com os tribunais. Inclusivamente chegou a negar, a desobedecer
portanto, uma ordem dada pelo tribunal. E 2 por 3, nós começamos a ver quase que em todos os níveis a polícia como é que eu vou chamar, replicava, não é? Este comportamento, esta desobediência que foi do seu chefe máximo. E então, o que vai acontecer é que por aí assim houve outras situações em que apareceram, sobretudo na pessoa dos porta-vozes, a dizer que a polícia, ou se há muito crime por aí fora, não porque nós não estamos a trabalhar. Nós prendemos, mas os tribunais é que soltam. Esta é uma palavra que está na ponta da língua da polícia. E no seu entender, a polícia acha que a melhor forma de resolver esta situação da criminalidade no país é bater? Ela nunca há de vir dizer que nós fizemos isto porque os tribunais, se a gente manda para lá, eles depois soltam. Não, nunca vão dizer, porque, claro, eles têm a consciência de que o que estão a fazer não é nada legal, não é nada lícito. Portanto, tem limites o uso da força e o uso da arma de fogo. Tem limites, né? E não há uma ordem oficial e até razoável como quem está tratando de terrorismo. Nós vemos, por exemplo, ao nível dos Estados Unidos, ao nível da Europa, né? E os terroristas é perseguição e abate se não para. Não tem execução, não tem contemplação. Enquanto que outro tipo de perseguições persegue-se até acabar combustível, né? Mas, para dizer que a polícia, neste caso concreto, consegue-se ler muito e bem que ela abriu, pura e simplesmente, uma guerra contra aquilo que eles chamam o potencial criminal, o que eles chamam de supostos criminosos, e pura e simplesmente. Aliás, porque mais do que isso, por exemplo, neste último caso eu ouvi o porta-voz a dizer que um deles, por exemplo, era um criminoso habitual, não é? Por tendência, e que estava na cadeia da maioríssima segurança, que é a cadeia que está ali dentro do próprio comando. Né? E a pergunta que não cala é: e como é que ele saiu? Se aquela cadeia ou calabouço é mais segura que a BO, que é considerada a cadeia de máxima segurança, aquela sei lá, o extremo do grau superlativo, né? Então, como é que saiu? Aquele polícia devia responder a esta pergunta. Se um daqueles indivíduos é um dos cadastrados, um dos criminosos por tendência, né? Estava entre aqueles. Então, como é que saiu? Quer-me parecer que é nestes últimos que estavam acusados no crime de rapto de um menor. Então a pergunta é essa: como é que eles saíram? Ora, eles não podem deixar sair, né, para depois abater. Por quê? Repare só, ao nível do Código Penal. O Código Penal foi sabejamente estudado. O criminoso, que chama o criminoso quem já está condenado, né? Que invade da cadeia, quando é recapturado, apenas tem um processo disciplinar que vai contar no fim, quando ele for a pedir, portanto, uma declaração ou qualquer documento que ateste o seu bom comportamento, né? E
o que vai acontecer é que ele não vai beneficiar da liberdade condicional, não é? Exatamente porque ele teria se evadido uma vez ou duas por aí em diante. Mas ele não é constituído arguido por ter fugido. Por quê? Porque a filosofia do polícia prisional, ou do guarda prisional, como quiser chamar, é exatamente evitar que o prisioneiro evada. E a vontade do prisioneiro é evitar a polícia em invadir. Mas como é que olha então para este comportamento da polícia? Estamos a falar de, em menos de 3 dias, 9 supostos assassinos foram baleados mortalmente pela polícia. Digo 9 porque ainda hoje mais 3 na cidade da Beira foram abatidos. Isto prefaz 11. Como é que olha para o comportamento da própria polícia perante estes assassinos, supostos bandidos? E eu digo que é uma violação, não é, aos direitos humanos. E isto já vem de muito tempo lá para trás. Agora já temos um novo timoneiro, acho que chama-se Comissão Nacional dos Direitos Humanos. Eu penso que estas execuções sumárias estão, portanto, a batizar ao meu amigo e colega da faculdade, Dr. Luís Bitone, que é o novo timoneiro lá da Comissão Nacional dos Direitos Humanos. Estou à espera que ele faça um pronunciamento público, não é? E ainda mais, porque é sabido de muitos, o Dr. Luís Bitone é membro, né? Se fundador ou não posso asseverar, mas ele é membro da Liga dos Direitos Humanos, da Liga Moçambicana dos Direitos Humanos, e trabalhou ali por largos anos. Portanto, ele não pode olhar isto, não é? De ânimo leve e não dizer nada. Ele tem que dizer sim e tem que ser bastante vigoroso relativamente a isto. A outra coisa que eu queria dizer, mais uma vez, é que estas pessoas, dos seus 30, 20 e tais anos, a maior parte dos pais destes indivíduos viveram um pouco o tempo colonial. E eles sabem que no tempo colonial não se faziam abates que se estão a fazer agora como se estivesse a fazer abates no matadouro. Sabia-se que se morria, por exemplo, mas morria-se nas masmoras da PIDE e da DGS. Mas também não era assim as catadupas. Sabia-se que, olha, fulano já foi. E, pá, não entregaram o corpo aos familiares ou entregaram. E nunca abates. E nós estamos tão habituados a abates que as pessoas em Moçambique parecem que são animais. Mas é uma questão premeditada? Acha que estas situações são premeditadas? E repara que não há uma única vez que eles cometem uma execução daquela natureza que não colam a seguir, como se nós tivéssemos algum problema, eles dizerem que abateram o ponto final. Tem que dizer que, olha, foram encontradas com eles 2 AKPMs, uma AKPM e uma pistola. Mas sempre, não há nenhum caso em que eles não foram encontrados a irem para a praia. Não tinham armas nenhuma, já tinham feito o crime, iam beber aí lá os vinhos e os uísques e comer umas carnes sem arma nenhuma. Sempre que há num carro, digamos, grande, um carro pequeno, sempre vai dizer, foi apanhado 2 AKPMs, não há outro tipo de arma, nunca vão dizer que, olha, foi uma Walter ou uma G3, não, apanhado. E ainda mais, quem é que vende AKPMs aqui neste país?
país compra, porque é o Estado. Tem o direito de comprar armas para a defesa da sua soberania, né? Mas quem compra, a quem compra? Quem vende as armas em Moçambique é a polícia, e poucos são os casos até da defesa. Mas olhando a última questão sobre este assunto, sobre estes baleamentos mortais por parte da polícia, hoje tivemos uma situação da cidade da Beira em que 3 supostos assassinos foram baleados mortalmente pela polícia, isto por faz 12 supostos assassinos baleados mortalmente em uma semana. Como é que analisa esta atuação da polícia? O que é que poderá estar por detrás desta ação fatal, se é que se pode dizer, da própria polícia? Por detrás disto existe uma instrução dos seus superiores. Ponto final. Isto é uma instrução. E não sei o que é que faz a Comissão dos Direitos Humanos. A Liga, eu sei que até certo ponto deve estar afásica, já sem voz, mas o Ministério da Justiça, acima de tudo, o Ministério da Justiça tem o papel de promover, não é? Digamos, seminários, cursos, né? E fazer ver que a tarefa da polícia não é matar os criminosos, não é a tarefa da polícia. Se quiser saber mais, a polícia, a tarefa número 1 é prevenir que o crime não aconteça. A tarefa número 1 do Ministério da Saúde não é combater a malária ou combater a cólera. É prevenir que as pessoas não apanhem a malária, não apanhem a cólera. Mas quando isso falha, aí é que vem o combate. Então, o que nós estamos a ver é que há simplesmente uma campanha de limpeza e é crime. É uma campanha de limpeza e é crime. Aquelas pessoas, criminosas ou não, se nós formos assentar e procurar as causas das causas, nós vamos encontrar em último lugar que aquelas pessoas, ao fim e ao cabo, são vítimas de um sistema. São vítimas da sociedade em que estão. Cada sociedade tem os criminosos que tem. Então, a solução não é fazer uma limpeza, como acontece com as limpezas étnicas e tribais. É simplesmente crime. É um crime hediondo, sobretudo quando se abate 9, 10. Nós vemos em alguns casos que abatem e procuram até esconder, não é? Para que as pessoas não tenham conhecimento. Mas se é uma coisa legal, por que se esconde? Não vai muito tempo e eu ainda tenho na retina, não é? O Aricotinho e o indivíduo com quem vinha, que foi morto e enterrado clandestinamente nas matas da Moamba. Depois de nós termos dito que aquelas pessoas não fugiram, mas sim foram pura e simplesmente resgatadas, mas para irem ser mortas. E aconteceu. O primeiro até a dizê-lo foi o Nini. E disse que sabia. De tal maneira que veio acontecer, nós denunciamos, a polícia, até hoje, nem o Ministério Público não apareceu a reconhecer a identidade daqueles indivíduos, o que é bastante perigoso. Por quê? Porque há direitos que devem, a partir daí, emergir da identificação daqueles indivíduos. Mas com relação a esta situação, uma última questão, para avançarmos então para outros temas da noite. A polícia tem alegado que tem prendido estes supostos assassinos e tem levado a barra do tribunal, mas que o tribunal solta. A linguagem é esta. O tribunal solta. Nós prendemos, porque o que é que acontece? Quando os indivíduos aparecem outra vez na circulação, na sociedade, né?
realmente a sociedade reclama e pede contas, que a polícia até tem problemas de fazer reuniões de ligação polícia-povo, porque são crucificados, são encostados à parede, né? E eles, a justificativa é esta de que eles têm feito o seu TPC, mas que entretanto o tribunal solta. Mas é verdade que existe corrupção, isso não ponho de lado, mas é preciso ver também que eu fui polícia de investigação criminal. Há processos que, desde o início, né, foram muito maltratados. Chegam à polícia de investigação criminal, não há correção dos erros que foram cometidos desde o primeiro ataque, aquele exame que se faz no local do crime, porque não houve preservação, porque toda a gente pisou o local, destruiu tudo que é indício, é prova, por aí fora. Chega na polícia de investigação criminal, há falta de tudo e não se chega também a se fazer qualquer tipo de correção, portanto, voltar-se para o local, que é para ver se é possível remediar. E chega um momento em que tem que se chutar, aquilo não é remeter, chutar ao Ministério Público para acusação. Exato. E o Ministério Público também, para não ser acusado, não é, de estar a libertar, chuta para o tribunal. Isto é chuta-chuta. Então, exato, chega no tribunal, o juiz não tem como inexigível outro comportamento. Tem que soltar, tem que restituir a liberdade. Exato. Porque não tem elemento. Por falta de provas. O juiz não tem a obrigação de ir à população dizer que eu soltei. Isso foi no tempo da justiça popular, já acabou. Não tem que ir à população dizer, olha, eu soltei, ou solto, tenho solto, porque os processos vêm muito mal instruídos e tudo mais. A verdade é uma. O Estado tem de potenciar estes órgãos porque o processo passa. Estes órgãos porque o sujeito arguido, suposto criminoso, passa para o seu processo ser trabalhado de melhor forma e de forma, passa a repetição, que o Ministério Público não tenha dificuldade em acusar e por tabela o tribunal não vai ter problemas em pronunciar o indivíduo, julgar e condenar. Exato, tem que haver então uma... Mas ainda há um último problema. E o Estado ainda não está fora do Estado. É que esse indivíduo pronunciado, julgado e condenado chega no sistema prisional, portanto na cadeia que pertence ao Sistema Nacional das Prisões, consegue fugir. Então, para uma justiça justa, né, estes órgãos da administração da justiça, não justiça estrita, porque a justiça estricto sensu é feita pelos tribunais, mas estes todos, né, fazem parte do sistema da cadeia de administração da justiça. Tem que estar em sintonia, tem que estar no mesmo diapasão, tem que tocar a mesma nota, o mesmo tom e cantarem na mesma voz. Fora disso, nós vamos continuar a ter estes problemas, acusarmos-nos já dentro deste cortejo de órgãos, não é? Nós prendemos, mas os tribunais é que soltam. Os tribunais vão dizer que, olha, nós recebemos os processos e que não têm provas suficientes da pior maneira, não tem provas suficientes, não tem nenhuma prova alguns processos. E não temos outra coisa a fazer senão restituir a liberdade. Deve haver, então, uma conexão entre estas duas instituições. Deve haver uma redefinição sobre as investigações da própria polícia. Vamos, então, passar para o nosso segundo tema da noite. Vamos falar desta condenação do antigo vice-ministro dos Desportos, que foi condenado a 3 meses de prisão. Esta prisão foi convertida em multas porque não devolveu a residência que o Estado colocou disponível quando tomou posse. Como é que olha para esta situação?
Bom, eu devo dizer com toda a franqueza, não sou amigo, conheço desde os tempos muito antes de ser vice-ministro, muito antes dele ser diretor nacional, por aí no Estrela Vermelha, por aí em diante, como médico desportivo, mas eu devo dizer com toda a franqueza que eu tive muita pena dele. Tive muita pena dele porque eu acho que ele foi vítima do critério. Este é um conceito que eu inovei, vítima do critério, mas pode passar a vigorar no nosso léxico. Digo vítima do critério por quê? Porque nós não precisaremos de procurar muito, vamos encontrar muitos ministros que ficaram com as casas. Mas eu não tinha consciência de que, após o fim do mandato, ele teria de fazer a devolução na residência. E eu estou a falar de outros ministros que não tinham consciência que tinham que devolver. Quantos ministros é que titularam as residências em nome pessoal? Aqui há qualquer coisa que está mal contada. E eu estou lembrando, num caso, né, similar. Quando o presidente da Assembleia, na altura, deixou de ser presidente da Assembleia, né, o doutor Eduardo Mulembe, aquele homem que foi procurador-geral, aquele homem que foi sei lá quantos mandatos como presidente da Assembleia, se ele não tinha casa própria, logicamente significa que não ganhou o suficiente. Até a sua integração nem sequer lhe tinham pago, que eu sei que até o Congresso seguinte, que iria eleger o candidato, que saiu o candidato Inus, não lhe tinham pago a sua integração, que não era pouco dinheiro. Talvez com esse dinheiro desse para construir, mas mesmo assim tinham que lhe dar tempo. Mas aí houve uma tempestade dentro do copo, não é? Porque ele tinha que sair. Quer dizer, aquilo foi para mim uma forma, da mesma maneira, eu não sei que problemas é que o doutor Cazé tem para com o sistema, para mim não passou de uma forma de matar o caráter do indivíduo. Mas há aqui dois pesos e duas medidas. Em relação a quem? A esta condenação do antigo ministro dos Desportos, relacionado a esta questão do... É o primeiro caso que alguém é julgado e condenado. Muitos ministros, hoje, se tens ministros que são nomeados e têm que viver no hotel, por quê? Porque nenhum ministro deste país devolveu a casa. Ministros que não devolveram aquela casa estão a arrendar, vivem em casas que construíram, nas Matolas, nos Belos Horizontes de Companhia Limitada. E digo-te mais, por exemplo, neste caso do Dr. Eduardo Mulembe, eu vou te lembrar que houve tanta azáfama de tirá-lo, parecia que a presidente da Assembleia não tinha onde ficar e que estava à espera daquela casa. Mas saiu o Dr. Eduardo Mulembe. Aquela casa nunca foi ocupada por ela. E você pergunta, mas afinal, para que foi tanto barulho? Quando você quer queimar a personalidade, o caráter, não é? O capital político, o prestígio que o indivíduo granjeou por tantos anos de uma vida moral, de uma vida correta, íntegra, quer dizer, tem que arranjar qualquer coisa para poder queimar. E é preciso dizer que estávamos a caminho de quê? Estávamos a caminho das eleições, que viria a sair o atual presidente. E pressupunha-se que ele ou candidatava-se para secretário-geral ou para candidato para presidente candidato a presidente da República. Portanto, quando se pretende atingir um fim, não se olha a meios. É por isso que eu digo, eu não sei. Eu acho que ele foi vítima do critério. E eu não sei o que andou por detrás de todo este processo, mas eu, sem elementos, eu não posso afirmar. Só posso guiar-me pela minha percepção, olhando
para o historial de tantos ministros deste país que conheço zero que tenham devolvido a casa. Titularam as casas em nome pessoal, estão a arrendar e fizeram escritórios, estão aí. E parece o único caso. Se houve algum caso, então não se fez barulho nenhum, entregou-se a casa a si mesmo. Mas acompanhei, por acaso até isto parece ter a ver com os ministros de desporto. Acompanhei um bocadinho o negócio de pressão, de coação, para entregar a casa também um antigo ministro da Juventude e Desportos, o Joelho Bombas. Parece que também passou por essa. Mas se calhar é só de coisa dos ministros de desportos. Aqui esta situação abre um precedente de que há esta necessidade de se não misturar alhos com bugalhos. Que se era vice-ministro e se teve determinadas regalias por parte do Estado e que fim do prazo do exercício do cargo em que ele foi anteriormente dado, tem que se cumprir com os preceitos. Não, eu não vou dizer sim, como se estivesse na igreja a ouvir uma homilia. Por quê? Porque imagine que eu saio de ministro ou de vice-ministro. A minha casa, enquanto isso, ninguém morava. Por este tempo, degradou-se. Imagina que eu recebo uma nota, mas entretanto eu peço uma mora para ver se eu ponho a casa em condições. Porque de alguma maneira eu deixei de ser ministro, mas não deixei de ser, né, António Jorge Frangulos. Se não cometi nenhuma ilegalidade, nenhum crime, então fui para ministro, só aumentei o prestígio. E nós não podemos deixar de ver isso. Nós mandamos alguém de zero, ninguém, que a gente não sabe quem é, de repente é ministro, ele passa por cima de todos nós que não fomos ministros. Foi uma condenação injusta. Não estou a dizer que é injusta a condenação, porque os tribunais não têm poder de cognição. Eles foram, portanto, digamos que impulsionados por alguém que tem esse poder. Portanto, veio uma acusação de certeza e o tribunal não tem outra coisa senão receber e proceder conforme manda a lei. Mas aí, no meio dessa história toda, nós não podemos andar, porque no meio disto a gente tem que saber o que de facto andou por baixo, pelo meio e por cima. Nós lembramos do Abubacar, ou como é que foi, o vice-ministro, que foi julgado por causa de 1.700 ou 2.600 e tal meticais. Mas nós vimos um outro que desviou, né, ou que pelo menos produziu um buraco no Tribunal Administrativo e foi-lhe dada a oportunidade de ir pagando aos poucos. E ele até foi dizer em público, acho que foi na Assembleia, ou numa entrevista, e assim, que estou pagando como vencimento. Mas, entretanto, ao outro não lhe foi dada a oportunidade de ele pagar do seu eu penso que a pensão, sei que ele já é pensionista dele, podia muito bem transformar-se aquilo em uma dívida, podia muito bem amortizar. Mas não, foi condenado. A rapidez com que se está lá o cadastro. A rapidez com que se dá a estes casos, diferentemente desta rapidez com que se dá as supostas as dívidas ocultas, em que já existem agentes identificados A, B e C. Como é que olha para são casos diferentes, casos diferentes. Exato, vamos os autores do caso das dívidas, olha, ultrapassa até o teto desta televisão. Portanto, nem vale a pena estar... vamos então mexer isso um dia que temos muito tempo ainda, vamos lá. Exato, mas vamos então... para dizer que este caso para mim foi mal contado, só se alguém vier contar melhor é que eu vou dar o meu sim, porque até agora prefiro dizer que não tenho elementos e eu compadeço-me com ele. porque para mim isto aqui
foi mais matar o caráter do indivíduo. Podia-se resolver o problema de outra maneira. Estás a ver o que é o indivíduo parar em tribunal? Eu já disse, parar em tribunal é uma humilhação, é uma desonra. Sua família ir ver a ser julgado como um criminoso. O indivíduo que fez o que fez no tempo em que fez vai ser julgado por causa de uma casa que não se rouba meter-se no bolso. Tinham tempo de... Eu quero perceber que alguma coisa deve ter acontecido. Ele tem 90 dias para abandonar a casa. O tribunal deu 90 dias para que o antigo ministro, vice-ministro dos Desportos abandonasse então a casa. Vamos passar para outro Como tema. Se algum vice-ministro quer entrar ali, porque não tem casa. Quando tem... Os vice-ministros que o Ministério dos Desportos tem, ainda não ouvi dizer que vivem no hotel. Vivem no hotel lá os dos transportes e comunicações e outros, mas esses não. Mas tudo bem, passemos para outro. Vamos passar então, desta feita, para outro tema da noite. Vamos falar das tarifas da portagem que vão subir em dezembro. Como é que olha para esta nova subida das tarifas da portagem com o aval do governo? Bom, eu olho todas as subidas que vão acontecendo neste país, não é? Ante a impavidez e serenidade dos cidadãos, porque moçambicanos, eu já disse, noutros países não havia de acontecer, aqui ao lado na África do Sul, não havia de acontecer, até porque se fizesse, se ela se chama uma auditoria, era capaz de se chegar à conclusão de que aquela estrada já foi paga. Porque imagina quando aquela estrada foi feita, aquela portagem começou a funcionar, quantos carros que é possível, contabilizar-se, quantos carros passavam por dia, e hoje quantos carros passam por dia. Há mais carros que motoristas neste país. Então só que pronto, aumentam agora como podiam aumentar logo a seguir, não há de acontecer nada, mas no dia que hão de saber defender os seus direitos, não é? Usando um pouco, não é? Daquilo que não é permitido, eu penso que os governantes hão de pensar 2, 3 vezes para fazer as coisas, porque há de chegar esse dia, eu tenho a esperança, ainda vamos lá, mas não podemos deixar de dar como exemplo. Está aí o Zimbábue. Quem é que havia de pensar? O Zimbábue vamos analisar a questão do Zimbábue daqui a pouco. Daqui a mais algum tempo. Mas, entretanto, para dizer o quê? Que isto está a acontecer porque nós somos uns dorminhocos. Zanhuanos, como se costuma dizer aqui. Zanhuano é um dorminhoco. Somos dorminhocos. Olha, o dia que nós vamos acordar, quem não vai dormir é o governo. No dia que nós vamos perder o medo, quem vai ficar com medo é o governo. O que acontece, porém, é que todos nós temos medo. Há muito crime por aí nos bairros e companhia limitada. Vão dizer que não tem homens suficientes para patrulhar, os bairros não têm meios motorizados, portanto não há carros, não há que cheguem. Mas no dia que você disser que eu vou marchar contra a vida que está cara, hás de ver todos os carros da polícia aí para impedir que a manifestação aconteça. Os blindados e tudo. Quem disse que em tempo de paz os militares não podem ajudar a polícia? Então, há chuva, muita chuva, e há cheias de companhia limitada. Quem disse que isso é só trabalho dos bombeiros? A polícia vai lá, os militares vão para lá ajudar, é uma emergência. Então, já não temos guerra,
embora nunca se reconheceu que é guerra, não temos conflito. Então, o que é que fazem esses tropas que estavam no conflito? Eu não quero dizer aqui uma expressão que utilizam muito aqueles que jogam chuva na estiva. O que é que fazem quando não têm contentor para descarregar? Aqueles homens todos não têm nada para fazer. Quando não têm nada para fazer, o que é que fazem? Eu também nem quero que tu respondas, nem eu respondo. Então, o que é que fazem essas forças todas, né, para fazer face? E eu lembro quando estava na formação, ainda recruta, porque a presença do indivíduo farrado só já assusta. Nós éramos mobilizados para a cidade de Maputo e para andarmos aí a patrulhar os bairros. Não havia tanto crime como agora. Agora que há muito crime, isso já não se faz. Os mancebos da Cipolla, no fim de semana, os mancebos do Matalana, as polícias, os mancebos da defesa, por aí, esse Boane que está aqui perto, Munguine que está aqui perto, onde há maior frequência do crime, tanto eles têm que saber localizar no mapa onde é que se comete mais crimes. Então, manda-se para lá mais forças, tem que estudar os dias da semana que mais crime acontece, os locais onde esse crime acontece. Acha então que os moçambicanos já pagaram a construção da via que dá acesso à Portagem e à cidade de Maputo? Bom, nunca ninguém fez um levantamento, um cálculo, mas isso é uma percepção minha. A questão dos contratos não é, então, não foi ainda divulgada pela própria TAC. Sim, porque o que acontece é o seguinte, eu creio que aquele contrato é de longa duração, né? Então, se a duração é de 30 anos, vamos supor, não sei qual é a duração, é de 50 anos, significa que há de chegar a uma altura, tem que chegar, aliás, uma altura muito longe do prazo, que tem que deixar de se pagar a portagem. Ou então, continua-se a pagar, mas com uma tarifa baixa, bonificada, baixa. Porque são muitos anos, são muitos os carros a pagar-se o que está-se a pagar. Se ainda não acabamos, corremos o risco de acabar faltando ainda 20 anos e vão continuar a cobrar. E a tendência é de aumentar a taxa, subir, como se não bastasse. A tendência é de que os carros que passam, as viaturas que passam na portagem, tendem a subir, porque a aquisição tende a ser maior. Exatamente, é o que estou a dizer. E não só. Se as pessoas ontem alugavam casas, arrendavam, digamos no português jurídico, arrendavam as casas na cidade, no Alto Maé e tudo mais. Agora construíram. Construíram aonde? Construíram fora da cidade de Maputo. Então, antes não precisavam da portagem, hoje usam a portagem. Mas aqueles que já viviam lá, que adquiriram carros. Mas são muitos os carros agora. O que é que acha que pode estar por detrás destes aumentos da própria da tarifa da portagem? Onde não há polícia, abunda a malícia, não há controle, não há fiscalização, não há, portanto, auditação, não é? Tem que se fazer auditoria em defesa dos cidadãos. Mas, se isso não acontece, é porque alguém está a admitir. Eu não sei se por via disso há alguma corrupção, ou então vai de lá o Estado buscar algum para poder minorar os problemas que temos com a tesouraria. Também Exato. Não sei. Vamos então passar para outro tema. Esta questão é irreversível. Na verdade, a portagem, as tarifas da portagem vão subir a partir de dezembro deste ano. As pessoas que fazem o trajeto Maputo-Matola, Matola-Maputo, vão ter que pagar 35 meticais
E vamos então passar para o terceiro tema da noite. Vamos falar desta liberdade provisória de Manuel Tocova, o antigo edil interino do município de Nampula. Como é que olha para esta questão? Deve ter pago, deve ter pago uma caução que lhe permitisse esta liberdade de 300 mil meticais. Acho que foram 293, mas perto de 300 mil meticais. Eu acho bem. É um direito que está no processo penal. Espero que a use, tanto essa liberdade, que a use bem. E vamos lá. E pelo menos nunca mais use essa liberdade em prejuízo do seu partido, não é? Porque ele abriu uma cratera muito grande e que não se vai esquecer, eu acho, nem daqui a 10 anos. Então ele que se deixe ficar em casa, não é? Com a família e mais. Eu não conheço, portanto, o despacho que o liberta, mas, por regra, a liberdade caucionada tem lá uma série de condições que ele não pode, portanto, de injunções, né, obrigações que ele não pode quebrar. Se quebra, aquela pena que foi convertida vai ser desconvertida e vai ter que entrar e cumprir. E aí perder a própria caução, inclusivamente. Como é que olha para a questão das faculdades mentais do Manuel Tocova? Não cabe a mim. Eu também sou da opinião de que depois de tantos despautérios, poderia até se levantar uma suspeição à sua integridade psíquica e cabia quem é de direito levá-lo, não é, a um exame médico, não é? Mas agora eu acho que não faz sentido levá-lo depois de julgá-lo. Exato. Não é? E condená-lo. Depois dele fazer tudo o que fez enquanto esteve no município. E isso é sinônimo de que toda a gente confiou de que ele estava em pleno uso das suas faculdades mentais. Isso e uma sanidade mental. Então, não há lugar aí para qualquer tipo de suspeição, senão cometíamos o mesmo erro que ele. Que ele, pelo menos, deixou uma marca. Tocova, para mim, é aquele que faz e pensa. Não é aquele que pensa e faz. Ele pensa sempre depois de fazer. E por isso ele cometeu mais erros, não é? Do que acertos. Vamos então passar para o penúltimo tema da noite. Vamos olhar para esta questão da demissão da Isabel dos Santos, que era presidente do Conselho de Administração da Sonangol. Como é que olha para esta demissão por parte do presidente angolano, João Lourenço? Bom, está nas faculdades, nas competências dele, simplesmente deixa-me dizer que foi destituída, exonerada, numa data especial, particularmente especial para mim, não é? Eu vou dizer porquê. A minha filha completava mais um anito de vida e por isso tem um significado especial, mas também é uma data especial para a África e para o mundo, na medida em que é no mesmo dia que caiu um embondeiro, não é? Que governava o Zimbábue há 37 anos, desde que ele subiu ao poder, né? Em 1980, ele já tinha dito que só largaria o poder se depois do morto, que não era largar, ele ia ser o presidente até a morte, se não o quisesse, só podiam passar por cima do cadáver dele. Mas parece que não foi preciso.
ele largou o poder, talvez da maneira mais humilhante, né? Há quem negue que é o golpe de Estado, mas é um golpe de Estado. A semelhança do que aconteceu com o Kumbayalá, apareceu assinar um documento a dizer que renunciava ao poder. De nenhum modo o indivíduo faz campanhas e depois sofre todas aquelas intempéries, né? E ganha para depois, de mão beijada, dizer, olha, eu hoje já não quero. Não, é um golpe de Estado, e uma das provas de que é golpe de Estado, né? Tem os ministros que o Constantino, né? Chivenga, né? Vamos então analisar. Considerava criminosos que rodeavam o Mugabe. Estão presos. Vamos então olhar para essa questão do iminente, aliás, do possível golpe de Estado no Zimbábue, daqui a pouco. Falava mesmo com relação a esta questão da demissão da Isabel dos Santos da Sonangol. Acha que é uma desconstrução, então, desta imagem do novo presidente de Angola, João Lourenço, com relação ao novo chefe de Estado? O Rafael Marques já disse, todo mundo conhece bem o Rafael Marques, tem então tido o maior opositor do José Eduardo dos Santos. Hoje o Rafael Marques já diz que, afinal de contas, o maior opositor do José Eduardo dos Santos é o João Lourenço. Em Angola é tido por exonerador implacável. A semelhança daquele filme de Exterminador Implacável. Porque em 51 dias já produziu 60 exonerações. 60. E na maior parte aquelas nomeações que têm a ver, ou exonerações, que têm a ver com a família do José Eduardo Santos, desde os filhos, tanto os irmãos da Isabel dos Santos, a cunhados e sobrinhos diretos e indiretos. Então, está fazendo uma limpeza. 51 dias. Não se sabe, em um ano, em 100 dias, pudera ser este nosso presidente também, aos 100 dias, tivesse feito metade do que o João Lourenço está a fazer, porque era preciso, e deixamos até quando ele tomou o poder, agora que ele declarou guerra contra a corrupção, pudera ele já ter começado a mostrar com ações que quer, portanto, dar tolerância zero à corrupção. Porque só pode fazer isso, né? Combater a corrupção, já disse, tirando aqueles que inexoravelmente já são conhecidos como corruptos, né? Aqueles que inelutavelmente já são conhecidos como corruptos tiveram processos, esses processos até foram dados como não corruptos pura e simplesmente porque, sendo da nomenclatura, já se sabe por que foram dados como... Mas existem outros casos até, para não entrarmos nos princípios de direito do ne bis in idem, portanto, não se pode julgar duas vezes pelo mesmo facto. Mas esses mesmos indivíduos têm novos casos. E a partir desses casos, eu não sei o que é que falta. Para quem diz que quer combater a corrupção, olha, ele tem que mostrar isso, afastando os corruptos que tem dentro do partido, que mal se pode distinguir o partido do governo, e aqueles que só estão no governo tem que mostrar, e eu mantenho a posição de que tem que mostrar com atos que ele está contra a corrupção, combatendo os corruptos e mais. Tem que começar de cima para baixo. Porque o nível em que a corrupção está não é para começar com aqueles que passam a dar 50 paus à polícia de trânsito. Eu posso dizer com toda a franqueza, eu não concordo com aquele espetáculo barato.
Porque para estar ali, foi a STV, alguém chamou para fazer aquele espetáculo barato. A própria polícia, se quiser fazer combate à corrupção, tem que fazer o combate por dentro. Aqueles indivíduos que te saltam da oficina, estava colocado na oficina, amanhã há de aparecer como polícia de trânsito, há de aparecer na Sirnic, há de aparecer em lugares onde se come. Deve ser uma operação cosmética, acha assim Okay. que deve ser? Esta dos polícias de trânsito. Exato. Eles foram mandados, coitadinhos, Mas então, olhando, há aqui uma questão paradoxal com relação ao presidente de Angola, porque antes de ser eleito presidente de Angola, havia uma dúvida sobre as competências, sobre as decisões que João Lourenço podia tomar com relação a Angola. Ele mostrou, ou está a mostrar, nesta governação, que não é bem assim que as pessoas pensavam, que ele não deveria ser uma pessoa que deveria receber ordens. Ele está a mostrar exatamente o contrário. Ele é militar, para começar, né? E isso vale-lhe muito. Mas ele está a trazer a sua marca. E nós sempre defendemos aqui a marca. O nosso chefe de Estado, não é? Sempre dissemos que ele tinha que trazer a sua marca, né? O Chissano, olha, trouxe a sua marca, acabou deixando uma marca negativa. Portanto, o cabritismo, né? o deixa andar, foi a marca desse meu chefe antigo. Depois veio o a seguir, foi contra deixa andar, etc, etc. Mas que depois deixou também a sua marca, deixou-nos neste mar de lágrimas, né? Neste vale de lágrimas, né? Com as dívidas ocultas, mais do que outra coisa qualquer que tenha feito de errado, esta é a pior. Agora, qual é a sua marca positiva? Esses dois atrás não quer dizer que de todo em todo tenham tido marcas negativas, mas pondo na balança, as negativas, olha, pesavam mais. O primeiro que eu citei, ao nível internacional, boa reputação, sim senhor, mas ao nível interno, olha, as coisas já estavam bem mal. E o que lhe sucede, esse nem internacionalmente, nem cá dentro, não tem por onde se pegar. Então, este também tem que dizer qual é a sua marca. E ele já está a dizer. Mas, agora, ele tem que marcar essa sua marca. É o que todo mundo quer. Então, o João Lourenço está a mostrar aquilo que ele vale. Não há quem não duvidava, porque ele sai de dentro. E pudera, se saísse, porque nós não é da Frelimo que estamos contra. Se um dia sair de lá dentro da Frelimo, não é? Um João Lourenço, já ainda temos que dar o benefício da dúvida, vamos ver até onde é que vai. Mas até agora, podemos dizê-lo, um João Lourenço. Olha, todo mundo bate palmas. Até a oposição pode desaparecer, porque afinal de contas, a oposição quando é que surge? A oposição surge quando há isto tudo que existe, né? A exclusão, as perseguições, as matanças aos opositores políticos, todas essas coisas. Por quê? A má partilha do pão, né? Quer dizer, praticamente com os outros nem a partilha do pão. Eles repartem sozinhos, os outros nem sequer por debaixo da mesa apanham uma migalha. E isto é que cria problemas. Porque se de facto repartem o pão para todos, não precisa ser repartir por igual, porque há igualdade de direitos, mas somos todos iguais. Mas há iguais, mais iguais que os outros, ok? Então, o que acontece é que quando há, de facto, tudo aquilo que até o próprio discurso do nosso chefe de Estado, né, marcou, e bem, no seu discurso de 15 de janeiro, se não existe tudo aquilo, não haveria, portanto, oposição. A melhor forma de matar a oposição é você construir uma sociedade de justiça. Porque com uma sociedade de justiça, a oposição fica sem discurso, fica sem ação. É preciso transparência. Vamos à transparência.
vamos às eleições transparentes. O discurso da oposição qual vai ser? Não vai ser, porque nessa altura a própria oposição tem, digamos, oportunidade para ganhar. Mas quando é aquilo que a gente vê todos os dias, logicamente que tu estás a dar discurso à oposição, estás a dar matéria à oposição, e para você matar a oposição, terá que utilizar outros estratagemas pouco ortodoxos, né? Do jeito pegar até nos dinheiros, não é? Das dívidas ocultas e distribuir alguns por alguns da oposição para enfraquecer ou morrer, não é? Distribuir benesses, carros de luxo, não é? E eu tenho muitas dúvidas que aqueles que receberam aqueles mercedões de luxo hão de continuar com garganta funda, se hão de continuar a fazer barulho. Exato. Eu tenho dúvidas. Vamos então passar para o nosso último tema da noite. Vamos falar deste aparente golpe de Estado no Zimbábue. Falamos de aparente golpe de Estado porque não há uma confirmação de que se de facto trata-se de um golpe de Estado do Zimbábue. No Zimbábue. Dr. Frangulos, estamos numa situação em que Robert Mugabe está capturado por exércitos daquele país que não concordam com as atitudes deste presidente que está no poder há quase 40 anos. Estamos a falar de um presidente que está com 93 anos de idade. Bom, de facto, as coisas no Zimbábue já não estavam boas. Okay? Desde... Primeiro, porque o Robert Mugabe toma o poder em 80 e era um menino bonito, até do Ocidente, não é? Da Inglaterra. E quando 2 décadas depois ele entende fazer a reforma agrária, que devia ter feita, se calhar até no princípio, mas talvez o maior problema não foi o problema temporal, mas o maior problema foi, ok, fez reforma agrária, não é? Ele teria, portanto, entregue a quem as terras? Entregou as terras aos seus confrades, aos seus camaradas, seus comoridos, como dizia, e que não sabiam, portanto, o que fazer da terra. Apropriaram-se, portanto, daquelas propriedades luxuosas, fazendas e tudo mais, e nada fizeram com esse produto da expropriação. E o Zimbábue, que era um dos maiores produtores de cereais da África, né? Tido por celeiro da África, olha, virou um país com cerca de 13 milhões, se não me engano, de párias, tanto que não tinham absolutamente nada. Os cidadãos zimbabuianos, que muito se orgulhavam do seu país, do seu presidente e tudo, viraram abjetos, não é? Viraram uns autênticos párias. E depois há um cenário que se junta quando ele, pela morte da Cele Mugabe, né? Casa-se em 96, se não me engano, com a Grace. E a Grace, quando entra, ela toda tímida, foi conhecida como a menina tímida, tinha por aí os seus 30 anos, né?
toda tímida, era viúva de um piloto da Força Aérea, e ela é datilógrafa lá do gabinete da presidência. E pela morte da primeira-dama, ficou ela a primeira-dama. Pronto, a história não interessa aí no meio entre eles. A verdade é que ela é conhecida no princípio como a despesista, a primeira compradora, é conhecida como a primeira dama das compras, e por aí assim não parecia uma pessoa interessada com a política. Mas ela, a partir de 2014, começa a mostrar a sua ambição política. E creio que fez lobbies com o próprio marido, né? E fica a primeira presidente da Liga da Mulher. E depois disso, começa a ter mais ambições e cria problemas. A Joyce, a vice, né? Joyce Mujuru, foi sacando acusações por aqui, por ali, e até que conseguiu que o marido, não é? Digamos que destituísse a Joyce Mujuru e logo a seguir até expulsasse a ela e mais alguns tidos por leais a ela. Isso poderá ter criado esta situação que o Zimbábue está a viver agora? Ora, os problemas, digamos, vêm a ser precipitados agora. Porque repara que a destituição de Mnangagwa, não é? Emmerson Mnangagwa, o vice-presidente, foi uma cópia fiel, não é, da destituição da Joyce Mujuru. E a Grace, já nessa altura, mostrava abertamente que queria ser presidente. Tanto que ela até tinha um grupo que foi conhecido por grupo Geração 40, GFOT. Por coincidência, o nosso GFOT aqui incluía lá dentro alguns ministros propagandistas que tinham o papel de, nos Twitters e outras redes sociais, para irem detratando os chamados aliados ao Mnangagwa, né? E abrindo campanhas, né? Digamos, de desfiguração deste vice-presidente, até que chegou a acusar, da mesma acusação que fez a Joyce, porque chegou-lhe a acusar de ter ido aos curandeiros para derrubar o marido. Ok? E em relação ao Emmerson Mnangagwa, também chegou a dizer o mesmo. Mas o presidente, não porque tenha entrado, digamos que numa armadilha, não. Ele mesmo, né, já tinha feito as contas, queria, para poder proteger-se, se continuasse vivo, proteger a família, mesmo depois de ele passar desta para outra, ele tinha que preparar o caminho. Ora, a ocupação do lugar de vice-presidente pela Grace era extremamente crucial, extremamente importante. Por quê? Porque é verdade que haveria eleições, mas havia dois cenários. A Joyce não gozava
de muita, como não goza, de muita boa simpatia, não só dentro do ZANU-FP, tem uma facção, por exemplo, esta facção de Joyce Mujuru e do Emerson Mnangagwa, como também não gozava de simpatias da maioria dos eleitores. Então, ela ir às eleições era uma dúvida muito grande vir a vencer. Mas será por certas atitudes que marcaram então este ceticismo por parte da própria ZANU-PF com relação às competências desta primeira-dama Grace Mugabe? Estamos a dizer que estamos a falar de uma primeira-dama que se envolveu em algumas polémicas na África do Sul. Não só nas polêmicas da África do Sul, mesmo dentro do país. Quanto a isso, quer dizer, o cidadão zimbabueano não tinha problemas nenhuns. E eu estou a fazer aqui os cenários que o Mugabe há de ter feito, não é? Preparando o seu pós. O que é que acontece? Eu dizia que as eleições, havia sérias dúvidas de vir a vencer. Então, como também havia já algumas dúvidas, a saúde do próprio Mugabe já não lhe permitia ele pensar com muita certeza se chega lá. Então, não chegando lá, ela só podia chegar a presidente pelas eleições. Eleições essas que o próprio Mugabe duvidava que ela pudesse ganhar, porque ele conseguia ver, portanto, a antipatia que existia em volta dela. Então, era de facto clavicular que ela fosse vice-presidente. Por que ela ser vice-presidente e no lugar do Emerson Mnangagwa? É que, sendo vice-presidente, se o Mugabe morre, ela é que passaria a presidente. É assim a Constituição. Estando por dentro, era muito mais fácil manipular as coisas. Então, e ela mesmo quis apressar isto. Com o seu grupo 40, não é? Ele teria, portanto, dinamizado campanhas nas províncias, junto das mulheres, não é? Junto da juventude, através do seu presidente da Liga da Juventude, e pressionou, logicamente, o próprio marido, portanto, lançando todas aquelas acusações, digamos, idênticas àquelas que lançou para poder destituir-se a Joyce Mujuru. Ora, ao destituir-se o Joyce Mujuru, logo a seguir, né, lançou-se uma campanha contra todos os fiéis a Joyce. A Joyce não, ao Mnangagwa. Primeiro porque muito urgentemente, aquilo foi do pé para a mão, né? O Emerson Mnangagwa estava a ser expulso do partido, FP. O processo não passou pelo Conselho Jurisdicional. Tanto foi um processo, uma expulsão unilateral, tanto do presidente do partido, que é o próprio Mugabe. E isto teria chocado a muitos. É preciso dizer que o Mnangagwa foi guerrilheiro do ZANU-FP e na lista daqueles que o Mugabe tinha feito, né, a considerar leais do Mnangagwa, constavam muitos antigos camaradas dele na luta, portanto, pela emancipação. E dessa lista, que tinha dado uma ordem, desde funcionários e membros do partido, portanto, nos comitês provinciais, a lista já subia acima de uma centena de indivíduos que deviam ser expulsos.
Veja só que este golpe foi exatamente para antecipar isto, inclusivamente antecipar, não é, a nomeação da Grace a vice-presidente. Então, apareceu o comandante do exército, não é, a mandar algumas farpas, não é, que entretanto o ministro da informação, já foi ministro da informação, portanto, viria a responder, mas de uma forma muito ameaçadora. Então, eles viram que já o copo estava prestes a transbordar. Mas como é que olha para esta situação atual do Zimbábue? O que é que poderá estar por detrás desta ação do exército do Zimbábue? Estamos a falar de um exército que era fiel ao próprio presidente Robert Mugabe. Bom, eles até dizem uma coisa, que não estavam contra o presidente Mugabe. Por isso chamam este aparente golpe de Estado de uma transição pacífica. Não. Ana Maria, aí já é preciso ver que eles são conhecedores dos princípios da SADC. Eles fizeram um papel de uma perfeição tal que qualquer outro que quiser fazer o golpe já sabe como dar a volta à SADC. Por quê? Porque se eles tivessem, primeiro, nunca admitiram o nome de golpe. Segundo, repara como é que a coisa foi feita. Se não fosse golpe, não punham o presidente sob prisão domiciliária, ele e a família dele. Não prendiam os ministros, estão presos os ministros todos que o rodeavam. E o que é que fizeram? Negociaram com ele e nem mandavam voltar os dois homens que o presidente da SADC, acho que é o Zuma que está naquela rotativa. Presidência, exato. Na presidência rotativa. Jacob Zuma. E mandou lá uns dois homens, um deles é o ministro da Defesa, voltaram do aeroporto. Então, o que é que eles fizeram? Fizeram uma igual àquela que o Assumano Mané fez ao sobrinho, o Kumbaya. Amigo, sim, assina aqui. E você diz que está a renunciar. Já estou cansado de fazer golpes, porque o Assumano Mané era o golpeador, não é crônico. Então, ao Mugabe, e ele não aceitou de mão beijada. Foi preciso uma série de horas ou de conversações até que ele admitisse, não digo aceitar porque nem foi de boa vontade, mas admitisse o que eles queriam. O que é que eles queriam? Que ele fosse anunciar nas câmaras de televisão que ele renunciava à presidência e reconduzia o Emmerson Mnangagwa, porque ele continuava com os poderes. E era válido, formalmente válido, a destituição. Não seria aquela ação dos militares que haveria de devolver o Emmerson Mnangagwa. E ele, a princípio, não queria, não aceitava. Depois, quando aceita, ele quer ir com os seus próprios pés para a rádio e televisão. Espera para contar essa, que alguns moçambicanos ainda não sabem. E eles disseram não. Você grava, vamos passar.
Então, ele recusava-se, até que aceitou. O que lhe disseram, eu não sei porque não estava lá. Mas até que ele aceitou gravar uma comunicação a dizer que ele, portanto, reconduzia o Emmerson Mnangagwa e ele renunciava ao poder. Portanto, não era possível ele chegar ali em frente da televisão e dizer eu estou a ser obrigado a dizer isto. E queimava tudo. Não. Eles também foram inteligentes. E assim aconteceu. E uma vez, ele tendo feito já comunicação ao nível nacional, o golpe já estava feito. Por quê? Reconduzido o Emmerson Mnangagwa, como vê, reconduzida a Joyce, que já tinha sido destituída, à semelhança de Emmerson, trazido Morgan Tsvangirai para primeiro-ministro, não é? Mas o Domício da Bengua, que me parece que é aquele que tinha ficado, porque são 2 vice-presidentes. Então, o golpe já estava feito. Só que não se chama golpe. Não interessa o nome. Chama-se uma transição. Uma transição pacífica. Pacífica, diria uma palavra que não se pode dizer aqui nas câmaras. Entre aspas. É a mais plausível. Uma transição pacífica, entre aspas. Porque quando estiver lá fora eu vou dizer de outra maneira. Mas é uma questão, no mínimo, curiosa, porque nesta situação toda, os antigos dirigentes, estamos a falar de Mnangagwa, estamos a falar de Mujuru, estamos a falar de Tsvangirai, vão fazer parte deste novo governo de transição. Claro. Há aqui um complô. E ele assinou, portanto, há documentos que estão preparados, ainda não estão todos divulgados. Mas o cerne qual é? É que este governo de transição, a princípio até falava-se em 3 anos, mas acabaram ficando em 5 mesmo. 5, onde depois há de haver eleições, não é? Transparentes, não é? Onde qualquer outro que quiser concorrer, vai concorrer. Aqui, deixa-me dizer, entre parênteses, que Emmerson Mnangagwa não me parece gozar de muita boa reputação. Parece que nas eleições, para ser deputado, já chumbou umas tantas vezes, que até para entrar para vice, teve que entrar pela mão do próprio presidente Mugabe, que no sistema deles, o presidente tem uma fasquia, uma cota, parece de 100 deputados, de cerca de 500 e tal. Normalmente eles têm muitos deputados do sistema inglês. Então, este Mnangagwa entrou como deputado pela mão do próprio presidente Mugabe. Mas ele tem esses 5 anos para lavar a cara, porque lá na zona dele, né, que nem o Zuma, ele perdeu as eleições. Significa que há qualquer coisa nele que não deve estar muito certo. Mas deixemos essa parte. Mas para dizer que há acordos que se firmaram, né? Não é só dizer que estes aqui é o novo governo que vai, não. Eles têm lá os acordos bem assinados e tudo. E por esta altura que estamos a conversar, faz parte do acordo, ele deve estar a caminho de onde? Da África do Sul. Exato. A isolar-se na África do Sul. Na África do Sul. E ele, nas conversações que teve antes de chegarem à fase final, ele chegou inclusivamente, a exigir, que o Emmerson Mnangagwa não fizesse parte desse governo de transição. 2, que lhe garantissem impunidade da sua riqueza, tanto dentro como fora do país. Afinal de contas, tem riqueza. O país a morrer de fome, o dólar zimbabuiano, equivalente ao dólar americano, estava a cerca de 30 quatrilhões, né? Então, afinal de contas, ele tinha riqueza. É ridículo, né?
é ser um autêntico tirano, déspota, todos os nomes que cabe a um déspota como ele. E não tem, quer dizer, ele perdeu toda a reputação que ele tinha. Ele quando entrou para a presidência em 1980, olha, não havia, eu lembro-me, o partido do Ian Smith foi caindo sozinho. Não foi preciso fazer violência contra ele. Os outros Muzorewas e companhia foram desaparecendo porque ele era muito forte. Mas de lá para aqui, por não querer sair pacificamente, olha, teve esta saída que não vai dizer que saiu pela porta grande, porque eu tenho até sérias dúvidas, porque não só num princípio de governação vingativa, mas porque é preciso repor o Zimbábue economicamente nos carris, né? O dinheiro que ele até já disse que tinha vai lhes fazer falta, vão precisar desse dinheiro e dos ministros. Uma fonte que eu não vou dizer aqui, mas é muito, muito fidedigna, dizia que, olha, o ministro das Finanças está preso e foram fazer busca à casa dele. Só na casa dele encontraram 10 milhões de dólares vivos. Portanto, significa que cada um daqueles ministros, também para poder viver, porque lá só se vive com dólar vivo, tem milhões de dólares. Valem ouro. Sim, e esse dinheiro vão ser, digamos que, apreendidos, e os dinheiros que estão fora vão ser repatriados. Que é o que nós estamos aqui a batermos todos os dias em relação aos destinos que os nossos dinheiros feitas dívidas ocultas, não é? Tomaram. E ainda bem que o FMI nos ouve, também está a insistir no mesmo. Que não só deve-se responsabilizar os autores, como deve-se perseguir os destinos dos dinheiros para serem repatriados. Porque os coitadinhos dos moçambicanos não podem pagar dívidas que não conhecem. Exato. Dr. Frangulos, vamos fazer então a análise desta última questão. Vou fazer-te a última pergunta. Que lições o continente africano pode tirar desta situação do Zimbábue, em particular Moçambique? Bom, eu começaria por África do Sul, porque Moçambique parece que já houve aí uma intenção, mas foi rebatida ainda à nascença, quer dizer, não passou aquilo de nuda cogitácio. Até em direito a gente diz que nuda cogitácio não se pune. E eu dizer que, olha, estou a pensar em matar o senhor presidente e colocar-me no tribunal. Não, na nua cogitação não se pune. Mas eu quero dizer que a primeira lição deve ser tirada pela África do Sul, porque nós estamos a ver aí o Zuma, né? Eu penso que já aprendeu, né? E não sei se vai continuar a forçar que a mulher seja, portanto, candidata a presidente da República da África do Sul. E a todos os outros chefes de Estado, que se a mulher tem carisma, se a mulher tem capital político, se a mulher é de facto uma peça política, que concorra em pé de igualdade com os outros partidos. Até porque há casos que aparecem as pessoas a dizer que nós queremos que ela se candidate. Mas agora, querer forçar que a sua esposa seja a sua substituta, que é para poder, digamos, fornecer a impunidade, né, de tudo que é de mau e feio, né, que tenha feito durante a sua governação. Isso é que não vai ser, digamos, pacífico em nenhum momento. E creio eu que a África do Sul já aprendeu a moeda. A segunda lição é aquela que eu já disse. É que o Chivemba, que é lá o comandante do exército, não é? Eu creio que em coordenação com o
Mnangagwa, né, deram uma lição de como dar uma volta, não é, à unidade africana e à SADC, porque a SADC tem a mania de ir ameaçando, não é, os cidadãos, não é, de entrar com forças, com blindados e repor a situação, não é? Manter, dizer que continua o status quo, não é? Mas vejamos que quando os presidentes, os governos, esses governos, eles alegam que nunca pode se fazer isso violando a Constituição. Mas quando os governos fazem o que, por exemplo, ao nosso nível, o governo nos fez, não é? E continua a fazer muito mais coisas, se um dia qualquer o povo moçambicano quiser se levantar, há de vir, portanto, em nome desses princípios da SADC. Mas eles nunca vieram em socorro dos cidadãos, para vir dizer, ou pelo menos chamar lá nas reuniões da SADC, para chamar a atenção que o que estão a fazer, olha, é contra os princípios constitucionais do vosso país. Nós não queremos interferir, mas queremos dizer que, olha, se aqueles vossos cidadãos se levantarem, eles terão legitimidade e nós não teremos legitimidade de vos vir defender. Então, nós vimos o Zimbábue a ser afundado por uma pessoa só. Entretanto, a unidade africana, entretanto, a SADC nunca esteve lá e ainda por cima sempre deu um lugar, não é, de prestígio ao Mugabe. Ainda há pouco tempo, não é, isso ao nível da Europa, quiseram nomeá-lo, eles chegaram a nomeá-lo até a uma coisa qualquer, tiveram que voltar atrás porque houve críticas por todos os lados. Mas nesta das presidências rotativas da SADC, ele ocupa. E eu penso que aqueles que governam mal os seus povos, os seus países, devia haver também um princípio, não é, punitivo. Nós não interferimos lá dentro, mas nós estamos a deslegitimar, porque é preciso uma governação moral. Dizer que precisamos de uma governação moral, não estamos a interferir nos seus assuntos internos, mas Exato. também a fazer dos seus cidadãos, não é, simples objetos abjetos, não é? Reduzir os seus cidadãos a párias andantes, quer dizer, não é legítimo de um governante. Então, o que acontece é que esses todos que vêm de uma mesma geração, que é a geração dos libertadores, já perderam o norte, desculpa, e já não têm reputação nenhuma, e só podem governar com o fuzil, não é? Com a arma na mão e com o chicote. Exato. Fora disso, eles já estão completamente fora da civilização. Exato. Última questão, vou pedir que seja o mais preciso, objetivo possível. Acha que esta situação no Zimbábue é merecida? Olha, até pecou por tardio. Se é merecido. Se é merecida a situação. Pecou por tardia. O povo do Zimbábue, olha, já foi um povo orgulhoso. As melhores escolas, eu conheço muitos estudantes que foram estudar no Zimbábue, vieram muito melhor formados. África do Sul, algumas escolas, Zimbábue e Nigéria. Muito bons hospitais. Os moçambicanos, sobretudo os da zona centro, não vinham para os hospitais da África do Sul. Iam para mesmo agora, não desapareceu tudo, ainda tem lá algumas reminiscências para dizer o quê? Que o Mugabe, a partir de uma determinada altura, eu já disse, de 80, né,
até mais ou menos 2 décadas depois de 80, até mais ou menos 90, década de 90, ele afundou o país. E o país está completamente dilacerado, né? A população, se for a entrar aí nos relatórios, nas estatísticas, a população zimbabuiana, né, cerca de 70% dos 13 milhões vive abaixo do limiar da pobreza. O que significa que vive abaixo de $1. Já imaginou o que é isso? Um povo que tinha autoestima, que tinha um orgulho de ser zimbabuiano e tudo, para depois de meia volta ser transformado em uma autêntica pária. Exato. E ia perguntar se merecia? Não, merecia muito bem. Exato. Até foram condescendentes com ele. Vamos lhe dar então por foram condescendentes com ele, porque se perguntasse àqueles zimbabuianos o que fazer com ele, haviam de lhe dizer muito bem. Exato. Obrigada, Dr. Frangulos, pela sua presença aqui neste espaço. Vamos dar por terminado este espaço de análise. Vamos fazer um brevíssimo intervalo e já voltamos. Tenho a indicação de que está tudo dito por hoje. Mais uma vez, obrigada por ter estado a acompanhar-nos neste espaço de análise. Nós voltamos na próxima semana. Bom fim de semana.